Você já percebeu como a ansiedade domina a sua mente como se fosse uma onda gigante prestes a te engolir? O coração dispara, o ar parece faltar e os pensamentos se embaralham como se estivessem em uma corrida descontrolada. É como se o mundo inteiro girasse rápido demais e você ficasse parado tentando entender o que está acontecendo dentro de si. A sensação é sufocante e o pior de tudo é que ninguém ao redor parece entender o que se passa dentro da sua cabeça. Agora me diga, e se eu te dissesse que existe um truque filosófico, simples, porém profundamente poderoso, capaz de acabar com uma crise de ansiedade em poucos minutos? Não é meditação, nem respiração guiada, nem pensamento positivo. É algo muito mais antigo, algo que nasceu da sabedoria de filósofos que aprenderam a lidar com as dores, o caos e as incertezas da própria mente. Pense nos estoicos, homens que viveram séculos antes de nós, enfrentando guerras, perdas e injustiças. Mesmo cercados pelo caos, eles mantinham a calma, como se nada pudesse abalar o interior deles. Como isso era possível? Eles descobriram algo que a ciência moderna só começou a entender recentemente. A forma como você interpreta o que sente muda completamente o que você sente. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: "Não é o que acontece com você que importa, mas o que você faz com o que acontece." E essa frase, por mais simples que pareça, contém uma das chaves mais poderosas para lidar com a ansiedade. Imagine, por um momento, que você pudesse observar sua própria mente como quem assiste a um filme. Você vê os pensamentos surgindo, as emoções se agitarem, mas não se mistura com elas. Apenas observa. Esse é o primeiro passo do truque filosófico. A separação entre o que você é e o que sente. Você não é a ansiedade. Você é quem a observa. Mas aqui está o detalhe mais curioso. Quanto mais você tenta lutar contra a ansiedade, mais ela cresce. Ela se alimenta da resistência. E os filósofos antigos perceberam que o verdadeiro controle não está em eliminar o desconforto, e sim em aceitá-lo com consciência. Não é se render, é entender. Então, a grande pergunta é: como usar a filosofia para acalmar a mente sem precisar lutar contra ela? E como esse truque pode mudar o modo como você reage à ansiedade em questão de minutos? Nos próximos minutos você vai descobrir o que os sábios estoicos sabiam há milênios. Um conhecimento tão simples que parece impossível, mas tão profundo que pode transformar o seu modo de viver para sempre. Primeiro passo para dominar a ansiedade é compreender uma coisa simples, mas profundamente libertadora. Você não é seus pensamentos. Pode parecer óbvio à primeira vista, mas pense bem. Quando a crise começa, tudo o que a sua mente faz é gritar. Ela cria imagens catastróficas, sussurra que algo terrível vai acontecer e faz seu corpo reagir como se estivesse diante de um perigo real. Mas onde está esse perigo de fato? Agora que você entendeu o princípio fundamental, a diferença entre o que depende e o que não depende de você, é hora de colocar isso em prática. E aqui está o ponto mais fascinante. O truque filosófico não é algo que você precisa estudar por anos para dominar. Ele é imediato. Funciona no momento em que você decide aplicá-lo. Imagine o seguinte cenário. Você está deitado na cama e, de repente, sente aquele aperto no peito. O coração dispara, os pensamentos aceleram e uma sensação de medo começa a se espalhar. O seu primeiro impulso é tentar fazer isso parar. Mas quanto mais você tenta, mais o corpo reage. É o ciclo clássico da ansiedade. Agora, lembre-se do que os filósofos ensinavam. Observe, não lute, apenas observe. Diga mentalmente: estou sentindo o corpo reagir, estou sentindo a mente correr, mas eu não sou isso. Essa frase simples cria um distanciamento imediato. Você para de se identificar com o caos. A mente ainda tenta correr, mas agora ela corre sob o olhar calmo da sua consciência. E acredite, a ansiedade perde o poder sobre você quando percebe que não te assusta mais. Marco Aurélio, imperador romano e seguidor do estoicismo, enfrentava guerras, traições e a morte próxima todos os dias. E ainda assim escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos." Perceba isso e encontrará força. Essa frase era o seu escudo mental. Toda vez que o medo tentava dominá-lo, ele a repetia, como quem recorda a própria liberdade. Você pode fazer o mesmo. Quando a ansiedade surgir, use essa filosofia como um escudo. Em vez de tentar apagar o fogo, deixe-o queimar sob o olhar da razão. Diga a si mesmo: deixe vir, eu estou aqui. E perceba o que acontece. O fogo perde combustível. A mente tenta reagir, mas a consciência não dá mais corda. Esse é o verdadeiro truque filosófico. A presença consciente diante da tempestade. Você não tenta vencer a ansiedade. Você a observa até que ela se desfaça sozinha, e ela sempre se desfaz. Nenhuma emoção dura para sempre. O problema é que, enquanto resistimos, prolongamos o sofrimento. Mas quando aceitamos com sabedoria, o tempo da dor encurta e o aprendizado cresce. Com o tempo,
Essa prática cria uma transformação silenciosa dentro de você. Você começa a perceber que nada é tão urgente quanto a mente faz parecer. A ansiedade ainda pode aparecer, mas agora você sabe quem está no comando. Você entende que o poder não está em eliminar as tempestades, mas em manter-se firme em meio a elas. E é nesse estado de serenidade que nasce o verdadeiro domínio sobre si mesmo. Chegou o momento de revelar o exercício mental que transforma completamente a forma como você lida com a ansiedade. E acredite, é mais simples do que parece, mas a sua eficácia é extraordinária. O truque consiste em 3 passos fundamentais: observar, nomear e liberar. Primeiro, observe. Quando sentir a ansiedade surgindo, não tente fugir dela. Pare por um instante e preste atenção em cada detalhe do que está acontecendo em seu corpo. Sinta o coração acelerar, as mãos suarem, a mente correr. Perceba tudo sem julgamento. Apenas observe. Não tente modificar nada, apenas registre mentalmente o que sente. Essa prática simples é o primeiro elo da transformação. O segundo passo é nomear a emoção. Dizer mentalmente: estou sentindo ansiedade, mas eu não sou isso. Essa simples ação cria uma distância poderosa entre você e o turbilhão de pensamentos que tenta te dominar. Ao nomear, você transforma a emoção em algo observável, algo que você pode analisar, em vez de ser absorvido. É o primeiro passo concreto para retomar o controle da sua mente e desacelerar o ciclo da crise. O terceiro passo é liberar. Não resista, não lute e não tente eliminar a sensação. Aceite que a ansiedade está ali e que é temporária. Respire fundo e mentalize: eu deixo isso passar, como nuvens no céu. Ao fazer isso, você cria espaço interno e a emoção começa a dissolver-se naturalmente. O que parecia impossível de controlar agora se torna manejável, quase instantaneamente. O mais interessante é que esse exercício não depende de tempo, local ou situação. Pode ser aplicado em qualquer momento. No trabalho, na escola, em casa ou mesmo em transporte público. E quanto mais você pratica, mais rápido a transformação acontece. Sua mente aprende a não se apegar ao sofrimento e o corpo responde com calma e equilíbrio. Pense nos filósofos antigos novamente. Eles não tinham terapia, aplicativos de meditação ou livros de autoajuda. Tudo o que tinham era essa consciência aguçada da mente e a prática constante desse exercício. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca aplicavam-no todos os dias, e era assim que conseguiam enfrentar crises, perdas e desafios sem se deixar dominar pelo medo. Eles nos deixaram um legado de tranquilidade interior que ainda hoje podemos usar. E aqui vai um gatilho mental que vai prender você ainda mais. A ansiedade é como um hóspede temporário. Quanto mais você tenta expulsá-la com força, mais tempo ela permanece. Mas se você observar, nomear e liberar, ela sai sozinha, como quem entende que não é bem-vinda na sua presença consciente. Agora imagine aplicar isso nos próximos minutos de sua vida. Uma crise que antes parecia interminável pode se dissolver em apenas alguns minutos. E você estará no controle, não mais refém dos próprios pensamentos. Agora você já conhece o princípio e o exercício, mas é neste momento que tudo se conecta. E você sente o verdadeiro poder do truque filosófico contra a ansiedade. Imagine a seguinte cena. Você está sentado sozinho em seu quarto, uma crise de ansiedade começa a se formar. O peito aperta, a mente dispara e parece que o mundo inteiro desaba sobre você. O impulso inicial é resistir, lutar, tentar controlar o incontrolável. Mas então você lembra: observar, nomear e liberar. Você inspira fundo, fecha os olhos por um instante e mentalmente diz: estou sentindo ansiedade, mas não sou isso. Estou aqui, consciente, observando. Ao pronunciar essas palavras internamente, algo mágico acontece. A mente que antes parecia fora de controle começa a desacelerar. O corpo que tremia agora relaxa lentamente. E pela primeira vez você percebe: não precisa lutar contra a emoção para superá-la. Esse é o clímax. A sensação que antes parecia insuportável agora se transforma em curiosidade, em atenção plena. O medo não desaparece instantaneamente e nem precisa. O que muda é o seu relacionamento com ele. Você observa o turbilhão, mas não se mistura a ele. A ansiedade perde seu poder porque você se torna o observador, não o prisioneiro. Marco Aurélio dizia: se você está angustiado por algo externo, a dor não vem do fato em si, mas da sua interpretação dele. Essa é a chave para o clímax emocional do nosso truque filosófico. A interpretação transforma a experiência. Vamos tornar isso ainda mais real. Imagine uma situação cotidiana, uma reunião importante, uma apresentação ou até uma conversa difícil. O coração dispara, a mente cria cenários de desastre. Mas se você aplicar o exercício filosófico, algo impressionante acontece. Você mantém a clareza, suas palavras fluem com mais confiança.
sua respiração se estabiliza. E a ansiedade, que antes parecia dominar cada centímetro de você, se torna apenas um visitante passageiro. É aqui que muitos se surpreendem. Esse truque não é apenas para crises intensas. Ele também fortalece sua mente para os desafios diários, ajudando você a reagir com calma, racionalidade e presença. E quanto mais você pratica, mais profundo se torna esse efeito. O poder deste clímax não está apenas na técnica, mas na transformação interior que ele proporciona. Você percebe que a ansiedade não é seu inimigo. Ela é um aviso, um sinal que chama sua atenção para o momento presente. E você descobre que mesmo diante do caos, existe um ponto de serenidade totalmente seu, inabalável e acessível a qualquer momento. O truque filosófico que compartilhamos não é apenas uma técnica para lidar com crises de ansiedade. Ele é um convite para reconectar-se consigo mesmo, para assumir o controle da sua mente e perceber que, mesmo diante do caos, existe um ponto de serenidade que ninguém pode tirar de você. Pense em todas as vezes que a ansiedade parecia dominar você, que parecia não haver saída. Agora, imagine se você tivesse aplicado os passos que discutimos. Observar a emoção sem julgamento, nomear a ansiedade, reconhecendo que ela é apenas um estado, não sua identidade. Liberar a tensão, deixando que a emoção passe naturalmente. Perceba que essa prática não elimina os problemas da vida, mas muda completamente a forma como você os enfrenta. Você deixa de ser refém dos próprios pensamentos e passa a ser o mestre da sua percepção, capaz de escolher como reagir e de transformar momentos de medo em oportunidades de autoconhecimento e crescimento. Cada crise de ansiedade se torna um exercício de consciência e cada desafio diário se transforma em aprendizado para fortalecer sua mente. E esse é o verdadeiro poder da filosofia. Não está em dar respostas prontas, mas em oferecer ferramentas para que você encontre suas próprias respostas dentro de si, exatamente no momento em que mais precisa. Cada prática diária reforça essa habilidade, permitindo que você permaneça calmo, consciente e centrado, mesmo quando o mundo ao redor parece caótico. A mensagem que fica é clara: a ansiedade não define você, ela apenas visita você. E quanto mais você pratica essa presença consciente, mais rápido e naturalmente ela perde o poder sobre sua vida. É uma transformação silenciosa, mas profunda, que impacta todas as áreas: trabalho, estudos, relacionamentos e principalmente a forma como você se relaciona consigo mesmo. Se você chegou até aqui, quero te convidar a dar o próximo passo. E não é apenas clicar no botão, é se comprometer com sua própria mente, com sua paz interior. Então, faça isso agora. Curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que transformam a maneira como você pensa e sente. E para eu saber que você realmente chegou até o final, escreva nos comentários a palavra serenidade. Essa simples ação simboliza o seu compromisso com o autodomínio e a sua jornada de crescimento pessoal. Lembre-se, cada vez que você aplicar esse truque filosófico, você não só dissolve a ansiedade, mas fortalece sua mente para qualquer desafio que a vida apresentar. O poder está em você, e tudo começa com atenção consciente, observação, aceitação e prática diária.